Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar sobre conclave, sobre papas, sobre teorias, sobre algumas maluquices aí que tem, pra gente desmentir também algumas coisas, dar umas risadas e conversar um pouco aí sobre esse tema. E para falar sobre isso, sempre aqui comigo, minha irmã Bruna, Eu tenho uma profecia. O próximo Papa vai ser um homem católico nascido no século passado. também aqui conosco, Pedro. Especialista Pedro, eu assisti todos os filmes do Dan Brown, né? Principalmente, inclusive, assisti com Clave que saiu agorinha. E também fazendo a sua estreia aqui no podcast, Johanna. Oi, gente, eu sou a Johanna. Eu sou sempre chamada pela Bruna para entrar no católico e eu não conheço nada. Então é isso. Então, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Então, a Johanna vai fazer basicamente aqui o papel de você ouvinte aqui interagindo com a gente. Assim, interagir vai ser basicamente É. isso, né? Então, aqui a gente vai comentar, né? Então, simplesmente o Papa Francisco faleceu, né, há pouco tempo. Quem sabe quando sair esse podcast até talvez já tenha sido escolhido o novo Papa, né? Porque Hum. o conclave. Mas quando que vai começar o conclave? Como que funciona? Tipo, tem que ter uma data para poder escolher o É, novo papa? Tipo, sei lá, eles, 3 dias? eles esperam, geralmente eles colocam uma data de 20 dias até 20 dias após a morte do Papa, né? O É Papa porque Para vai morreu. começar o passar. processo. Isso, porque daí Isso. tem o tempo, Ah, tempo de preparação, para ter também os ritos fúnebres do Papa, dá todo o tempo dos cardeais virem, porque vem do mundo inteiro, né? E são idosos também, né? Então são cardeais eleitores, então vai demorar. Então, e uhum. daí para preparar tudo, né? Que inclusive daí você tem É. que instalar a chaminé na Capela Sistina, que foi instalada ontem, no dia 2 de Uma maio, grande né? mentira na vida. E daí tá marcada para começar de. O Pedro achou que a chaminé ficava sempre lá. Não, não, Eu não fica achei assim. também. Como assim não fica? É, sim, sim. Não, É, Tudo porque dançava, eu tô fingindo que eu sabia. Ah, ah. Porque a ideia errada de filmes, tem um filme muito ruinzinho, assim, bem besterol, que acho que era Eurotrip, não sei o quê, que tem uma cena que eles acabam parando no Vaticano e eles tacam, tipo, tacam os papéis com os produtos e sai uma fumaça branca na chaminé. Mas, tipo, não é uma É que chaminé que tem sempre. eles se batem sem querer no sino primeiro, que é o sino Isso. que anuncia a morte do Papa. Aí eles derrubam a mitra. É a mitra, eles queimam uma mitra branca, É, daí sai que é fumaça o branca. chapéu do bispo, né? O chapéu de bispo, eles queimam e daí essa massa branca e o cara sai enrolado numa cortina branca por baixo que foi eleito um papa de 18 anos. Olha, eu acho que é bem conceitual isso aí, hein? Então, eu acho que assim, tá nas papo mais maluco, né, Bruno? Acho que a gente pode falar um pouquinho de como funciona um pouquinho o conclave, né? Como funciona um pouquinho dessa história. Porque assim, ó, o Renato até perguntou, né, do conclave, assim, porque é, escolher o Papa mudou um pouquinho ao longo da história da igreja, né? Então, inicialmente, meio que porque o Papa, ele é também o bispo de Roma. Então, inicialmente, geralmente era escolhido justamente ali em Roma, até com participação de fiéis, tudo, porque era escolhido quem ia ser o bispo, né? E o bispo de Roma, Uhum. então, se tornava também o Papa. E era muitas vezes, né, feito, então, feito essas eleições, tudo, né? A ideia do conclave, porque conclave, a palavra conclave, ou seja, significa conchave, ou seja, significa trancado, justamente. E quando que começa o conclave? Porque justamente de 1268 a 1271 aconteceu um problema que demoraram 3 anos para eleger o Papa. Porque como não tinha essa coisa de ficarem ali fechados para escolher um papa, foi a eleição mais longa da história. Então, entre o Papa Gregório, entre o Papa Clemente IV, que ele morreu em 29 de novembro de 1268, e o Papa Gregório X foi eleito só em 1º de setembro de 1271. Porque como eles não tinham, cada ali ficava dando muita discussão, muito debate, e levava muitas interferências externas dos reis,
de outras pessoas que tivessem dinheiro, de nobres, tudo tentando interferir. E daí é após isso que daí, a partir de 1274, no segundo Conselho de Leão, foi determinado o quê? As eleições deveriam ser feitas um conclave. Então, os cardeais eleitores, eles deveriam ser trancados até que o novo Papa fosse eleito. E eles seriam realizados... E eu não sei se tu comentou, José, porque eu me distraí aqui um pouquinho com a Sofia, gente, que ela tá almoçando. Mas é da questão de como que surgiu essa questão de ser conchaves. Por causa daquele período principalmente, Não. do período Mas do... que os cardeais foram presos realmente. Sim, e daí Porque foram houve a forçados... demora, eles foram meio que sequestraram os cardeais e prenderam Caramba. eles e deixaram eles só com água, pão e vinho, porque, né, católico tem que ter vinho, e chegaram a arrancar o teto da capela para eles ficarem expostos ao sol e chuva para escolher mais rápido o Papa. Que horror! Mas aí, por um lado, eles perceberam que se eles se isolassem do mundo, facilitava eles escolherem um Papa. Mas isso é meio... mas uma coisa que tem, né, que acontece que é o seguinte, que na verdade a eleição de fato só foi acontecer um ano depois dessa prisão dos cardeais, Sim. né? E daí Demorou. hoje virou esse negócio de ficar todo mundo fechado, tipo, por uma semana, sei lá quanto tempo, depois que chega todo mundo, por causa desse rolê. Mas agora eles não ficam no sol, né? Não, é tudo certinho, tudo tranquilo, mas eles ficam sem contato. Então, a partir do momento que você dá início Eles o não ficam privados conclave, de comida, eles continuam comendo normal, tá? Pão de água. mas daí eles ficam ali, né? A eleição acontece na Capela Sistina. Tem muita gente que não sabe desse detalhe, mas a Capela Sistina é utilizada para a eleição do Papa, né? Então, ali dentro da Capela Sistina, então, vai acontecer acontece o conclave. Né? Então, que os cardeais eleitores, que a partir de João Paulo II, ainda durante o pontificado de João Paulo II, ele estabeleceu também uma idade limite, né, de 80 anos. Então, os cardeais que votam, os cardeais eleitores, são só os cardeais de até 80 anos de idade. Né? Nossa, mas 80 anos Acima também já tá pode quase ser no fio da gaita. Aí, após isso, tipo, acima de 80 anos ainda pode ser eleito Papa, né? Mas não pode mais votar. Porque na verdade o ser eleito, para ser bem fiel à regra, tecnicamente, qualquer homem católico que não tenha um impedimento para ser ordenado bispo pode ser eleito papa, né? Então qualquer homem... Tipo, teoricamente, o José e o Pedro teriam chance, mas na prática não vai acontecer. Mas eu não posso ser ordenado. Não, você poderia, se a Bruna autorizar, você poderia deixar... Não, se bem que você tem filha pequena, daí você não poderia por causa disso, porque tem filha pequena. Mas não tivesse... Mas o salário é bom? Não. Como assim? Papa recebe salário? Eu achei que vivia só de doação. Mas... que assim, tecnicamente, o pessoal sabe, mas padre e bispo recebe um salário até pra, tipo, não misturar o que é coisa pessoal dele com a coisa da igreja, porque as doações são dadas pra igreja, né? Então, da igreja fala assim, não, beleza, então daí tal ali, aquele religioso vai receber, digamos, um salário pelo trabalho que ele faz, mas para não, até uma medida seria uma forma de aquela pessoa não tocar no dinheiro que é da igreja como um todo, sabe? Tipo, por exemplo, se o carro do padre provavelmente não é dele, é da igreja, um carro. Só que se o padre quiser um carro mais, sei lá, mais potente, mais novo, aí não necessariamente vai ser o dinheiro da igreja, ele pode comprar com o dinheiro dele. Ou um exemplo assim, ou um exemplo assim, tipo, o Papa o João Paulo II, ele gostava muito de esquiar. Então, por exemplo, assim, as coisas que ele fosse comprar para esquiar, tipo assim, ele ia tirar do dinheiro dele, sabe? Os equipamentos, as roupas para ele poder esquiar, ele tira que é uma coisa pessoal dele, entende? É mais ou menos essa ideia, sabe? Tá, e me diga uma coisa, esses dias eu tava conversando com o pessoal aqui, que a nossa paróquia aqui em Curitiba, ela tá em reforma. Aí a gente tá fazendo, tipo, todo um trâmite aqui pra poder, tipo, super fazer a reforma, assim, sabe? Que ela tá quebrando a estrutura, que é bem antiga. Aí a gente chegou nesse assunto de, tipo, todo o dinheiro de doação que a gente recebe, ele vai pra um lugar primeiro, pra depois ser distribuído pras comunidades. É real isso também? Assim, o que acontece, né? Por exemplo, uma paróquia é formada por várias comunidades, né? Então, por exemplo, você vai... uma paróquia geralmente é formada por várias comunidades. Existem paróquias que são uma comunidade só às vezes. Mas o mais geral é isso, né? Então, assim,
as pessoas pagam o dízimo, o dinheiro das ofertas, outras campanhas, tudo eles vão para o caixa da comunidade. Daí acontece, a comunidade vai usar ali para pagar as contas dela, tudo que ela fazer. Daí você tem gastos que são paroquiais. Então, por exemplo, assim, Uhum. o padre, ele atende todas as comunidades da paróquia. Então, cada comunidade vai ajudar a pagar o salário do padre, que é o pároco ali, por exemplo, né? E daí como Aham. vai ser feito isso? Isso é feito proporcional ao quanto que cada comunidade arrecada. Então, a comunidade que é mais rica, que arrecada mais, consequentemente, vai pagar mais. A comunidade mais humilde, que arrecada menos, vai pagar menos. E vai pagar proporcional ali para ter esse rateio, né? E daí Hum. e daí tem uma porcentagem também disso que é arrecadado pela paróquia, que é enviado para a diocese daí, né? Porque a diocese diretamente ela não recebe poucas doações, né? Poucas coisas. Então, é dessa parte que vem das paróquias que vem para os custos da diocese, que daí você vai ter, por exemplo, teve, como diz o bispo, mas você ter toda a estrutura da cúria diocesana, né? Então, você tem que ter funcionários, tudo, então tudo isso. Então, a nível diocesano é pago pelas paróquias e o que é paroquial é pago pelas comunidades e cada comunidade tem o seu caixa que paga as suas contas ali, de funcionários, outros custos, tudo, e daí entra reformas, por exemplo, assim, tudo. Deu pra entender? Então, sim, Deu. sobe e depois o dinheiro desce. Uma Deu pra parte entender. É bem diferente. O É quê? bem diferente do que eu Uhum. imaginava. Então ele tem assim, é tudo bem organizadinho, e isso é tudo bem estabelecido, né? Então, assim, às vezes pode é, por questões excepcionais até se colocar uma coleta extra. Então, por exemplo, aqui, na Diocese de Joinville, por causa da reforma da catedral, e a catedral acaba sendo a diocese toda, foi estabelecido que 1% 1% do dízimo, das ofertas das paróquias, elas estão sendo destinadas para a reforma da catedral, sabe? Uma forma de toda a Aham. diocese contribuir com a reforma da catedral, né? É. Já que a catedral é um bem da diocese como um todo. Então, podemos tirar essa teoria? Não, eu acho que só para comentar antes de entrar na teoria, só para falar um pouquinho, né? Que daí, que as pessoas sabem, né? Então, que daí o conclave. Então, os eleitores, eles votam, né? Eles fazem por votação, que eles contam o voto é secreto, escrito num papel, né? É todo feito num clima de oração, tudo, né? Aham. E daí, geralmente é 2 ou 3 votações por dia, sabe? Daí vai depender um pouquinho. Mas, e daí o cardeal é eleito papa quando ele atinge 2/3 dos votos. Então tem que ter 2/3 dos votos para ele ser eleito, né? E é Nossa. importante lembrar também que o conclave, o rito do conclave, ele não é secreto, tá? O rito do conclave, ele tá todo descrito em documentos oficiais da Sim, igreja. É público. sim. O que é Sim, secreto é a votação, no caso de quem votou em quem. Justo. Não, porque tem o pessoal. É porque assim, daí entra. Porque senão entra numa teoria maluca de que o que rola no conclave? Tem um boxe de cardeal, um torneio de dominó pra ver quem que vai ser o Um papa. xadrezinho. Tirando 2 ou 1. E quem perde que vira o papa, né? Porque ninguém quer ser papa. Ah, e eu não sei vocês, mas quando eu era criança, pelo menos quando eu fazia catequese, né? Meu sonho de vida era virar papa. Até eu descobri que só podia ser padre quem era homem. A Achei Johanna queria ser a bem triste. papisa, a Joana. Queria ser a segunda Joana Dark. Daí o decano entre os cardeais, né, que ele fica responsável tipo assim, de presidir o rito, porque ele se torna o presidente dos cardeais. Tradicionalmente é o mais antigo, mas ele não é obrigatório que seja o mais antigo, né? Os próprios cardeais escolhem entre eles quem que vai ser o decano, isso enquanto com a aprovação do Papa ainda, né? Enquanto o Papa tá vivo. Então, é o cardeal decano que era enquanto estava o Papa Francisco, que vai ser o decano, então ele que preside ali. E daí é aquela coisa, né? O que a gente sabe, né? Que quando é, a questão de queimar foi uma coisa que começou no século XX, assim, e na verdade, nas últimas eleições que ficou uma coisa mais clara, porque antes eles batiam um sino, mas eles achavam que ficava confuso só bater o sino, sabe? Que podia confundir com outras avisos de outras coisas.
E daí as primeiras tentativas deles botarem pra queimar, ficava uma coisa meio na dúvida, porque não saía, às vezes, muito preto. Daí hoje eles colocam um monte de produtos químicos, não é só os votos que são queimados, é os votos, eles colocam piche pra sair preto, pra ser uma fumaça bem preta mesmo. E daí tem uns outros produtos que eles usam quando é eleito pra sair a fumaça branca daí. Boa. Então agora podemos começar com as teorias, eu acho. Eu tenho a primeira pergunta da teoria, que eu acho que, eu não sei se é verdade, eu escutei também. Foi dado o Papa fez uma carta de punho falando alguma coisa quando ele morreu e deixou lá no quarto, né? Ele tinha um testamento dele. É que tinha O um Antigo testamento. Testamento. Tinha um testamento do Papa Não, antigo Francisco. não. O testamento dele. O Não, testamento do Papa. ele teve o testamento do Papa Francisco. Agora, Sim. carta na. O que foi encontrado, tá? Mas não era documento escondido nem nada, tá? O que foi É. encontrado, reforçando, era a questão de que aquele cardeal, tinha um cardeal que foi demitido dos direitos de cardeal, dos privilégios de cardeal, né? Que ele foi Hum. condenado pelo tribunal da igreja, tudo. Aí tinha documento, carta, pensamento do Papa, reforçando que ele realmente não. Esse cara não tinha que estar no próximo conclave. Mas não era nada secreto, era um negócio que já era certo que o cara não ia poder estar no conclave. É. A minha cabeça viajou muito. Tá? Só que daí o pessoal ficou comparando com o que acontece no filme Conclave. Deixa eu citar, até vale a pena a gente citar, né? Porque daí, entre as teorias, a gente vai falar um pouquinho, às vezes, algumas coisas que aparecem em filme. Porque o filme Conclave, ele é muito bom tecnicamente, atuação, visual, trilha sonora, tudo. Mas, assim, ele falha visualmente em muitas coisas. E uma dessas coisas é disso. Tem isso lá de um cara que, teoricamente, teria, ou de um cardeal que teria perdido os direitos, mas não tem o processo público. E também tem lá o do cardeal privado. Mas assim, nenhum caso, nenhum outro, na realidade, nem o cara, mas teoricamente o Papa tirou os direitos, mas não foi tornado público. Se não foi tornado público, não foi tirado os direitos, então ele poderia votar. E o outro de tipo, foi ordenado, foi em segredo. Beleza, existe a questão da eleição em segredo, não tanto para cardeal, mas talvez mais para bispo, às vezes, se você tiver necessidade por causa de perseguição. Mas se não é tornado público enquanto o Papa tá vivo, ele não pode votar também. Não pode participar da O eleição. cardeal, existe um caso registrado de um cardeal que foi criado em segredo durante o papado de São João Paulo II, né? E ele ficou em segredo tipo 1 ou 2 anos e já foi tornado público. Então é isso. E eles deixam de ser cardeais, se eles são em segredo, deixa de ser cardeal quando o Papa morre. Não, Se isso. assumir outro Papa, ele não continua sendo cardeal, ele deixa o cargo automático. Aquilo dele chegar no filme lá, que eles chegam com um papelzinho, tipo, mostrar que aquilo não existiria, sabe? Não tem como, aquilo Não não, rola. não existe. Aí é uma das grandes falhas do Conclave, filme Conclave. Aí colocando, então, vamos entrar com as teorias. Tem uma que foi a que me deu a ideia de fazer esse episódio, né? Que é a teoria dos 8 reis, tá? Que veja bem, é algum irmão protestante, eu não consegui rastrear quem foi que fez essa interpretação, tá bom? O que eu achei mais que é da igreja adventista, mas eu não encontrei que pastor, quem da igreja adventista, ok? Mas que a igreja adventista teria feito uma interpretação em cima do livro do Apocalipse, né? No livro do Apocalipse fala que a besta tem 8 coroas. E que essas 8 coroas seriam 8 papas, tá? Veja bem, a gente já tá mais de 200 papas. Uhum. Segundo eles, é porque o Vaticano, o Estado do Vaticano se tornou uma monarquia em 1900, ali com o Tratado de Latrão. E que daí, a partir daí, que os papas seriam reis. É pra gente ver como é que essas teorias usam a verdade. E que daí o próximo papa seria o 8º papa. Mas na real, o seria Papa o Francisco 8º já rei. foi o 8º papa. Porque eles por vontade própria, ignoram o João Paulo Sim, porque daí os 7 papas seria. Mas assim, sempre até pra isso eles têm as costuras pra tentar fazer montar, né? Porque daí I. o oitavo seria depois do oitavo que seria o anticristo, sabe? Só que daí também a questão, tá? Só para deixar claro para as pessoas, né, pro pessoal também,
Outro ponto é que essa questão da monarquia, do Papa ser considerado um rei, um monarca absoluto, é desde da Idade Média. Nem sei se é a Idade Média naquela. Se é antes da Idade Média. Não, Mas acho que é a foi Idade Média. Pepino Breve, tá? Sim, o rei Pepino o Breve, que ele deu os estados papais, né? O terreno, né? E deu autoridade de território. Então, desde então, os papas já são monarcas. Eu acho que a maior teoria da conspiração sobre conclave existia um rei chamado Pepino o Breve. Mas isso existiu. Ô, José, não é que existiu o Pepino? Sim, era o rei dos francos, o Pepino Não, Breve. Pepino eu Foi no acredito. século VIII. Hoje seria Pepino Tampinha. Porque o Breve é por Agora ser pequeno. O Breve é por ser baixinho. Agora começa também a teoria de São Malaquias. Sim, É? tem São E ele é Malaquias. pequeno. Esse daí, ele não foi papa também, né? Que, São Não, Malaquias? ele era. Não, São Malaquias é um santo, né, que existiu, né, é santo mesmo da igreja, São Malaquias, e que ele viveu no século XII, a igreja. E ele teve visões, tudo assim, tudo, tal. Né? E daí vem a questão da profecia de São Malaquias. Quer falar, Pedro? Melhor aí? E São Malaquias, ele cria... São Malaquias não, né? Uma pessoa dizendo ser São Malaquias, até porque a datação da profecia, ela acontece muito tempo depois da morte de São Malaquias. Final do século XVI. Quase 400 E anos daí, depois. Só que daí o que acontece? Daí eles vão acreditar no seguinte, que ele colocou algumas descrições sobre todos os papas que ainda passariam. E no caso, como toda a morte de papa, né? Papa Francisco seria o último papa, ou seja, o penúltimo. Que agora, então, finalmente viria o Papa Pedro, que seria o anticristo ou o último papa de todos. A questão é que essa suposta profecia, né, esse pergaminho, então, como o José disse, São Malaquias é do século XII, e essa profecia foi descoberta no século XV ou XVI. 16. 1500, século XVI. Né? E a questão é que estavam na véspera de um conclave, quando convenientemente surgiu esse pergaminho, e ele dizia não só os papas que viriam, mas ele descrevia todos os papas. Então, desde São Pedro, né, até o último papa que tinha morrido na época, ele colocava pequenas frases, e até o papa ali que tinha morrido, as frases eram certeiras, perfeitinhas. Claro, né? Depois que tu... Ele descreve, na verdade, ele não descreve nem desde Pedro, ele descreve desde o século XII, que seria justamente para dar a ideia de que seria São Malaquias. Então, ele começa no período de São Malaquias, justamente, né? Então, o primeiro papa que ele fala é Celestino II, que foi papa de 1143 a 1144, meio que para tentar colocar no período de São Malaquias, que é justamente o período que São Malaquias estava vivo. E daí ele descreve, o papa que ele descreve que seria o seguinte, ele descreve de uma forma que favorece um cardeal que está concorrendo. Só que, curiosamente, esse cardeal perdeu. Porque, né? Quem entra para papa sai cardeal. Mas agora, vamos pensar numa coisa. Eu quero fazer exercício espiritual com vocês, tarefa de casa. Procurem a teoria de São Malaquias e, sei lá, encontrem uma lista qualquer e tentem acomodar, porque consegue acomodar aquela lista de São Malaquias com o presidente do Brasil, Tem uns que batem com as descrições da coincidência, né? Mas acabam uns que batem ao longo da história. Mas o problema é que tu consegue bater com qualquer coisa, às vezes. Só que a questão também é que em 2013, tá? 2013, já estavam falando que o Papa Francisco era o último Papa. E agora, convenientemente, eles estão falando que é o próximo Papa ainda. Eu só quero dar uma voz à teoria, lembrando que ainda não temos mais nenhum Papa, né? Por enquanto. Por enquanto, o Papa Francisco foi o último Papa. Por enquanto, a gente maratona os Simpsons e descobre o que aconteceu. Aí a gente consegue identificar tudo. Vamos lá. Vamos gastar todo o nosso tempo. Bobear Simpsons, eu acredito mais.
Mas então, assim, o que ele descreve daí nessa profecia é que o último Papa seria Pedro o Romano. Então, aí que teria. Aí é engraçado que hoje em dia a gente vê muito evangélico que diz que a Igreja Católica não tem nenhum, né? É a Babilônia, que o Papa não tem poder nenhum, não sei o quê. Só que eles vão e falam que o Papa tem um poder espiritual, uma relevância espiritual para o Apocalipse acontecer. Então a gente tem que se decidir, a gente é relevante ou não? Pois agora. Pois Fica agora. incógnita. Não dá para sustentar os dois discursos, gente. E daí, tem, tipo, algumas coisas que eu disse que acaba dando coincidência, né, de algum papa. Tem, por exemplo, de São João Paulo II, que São João Paulo II, ele é descrito como nascido do sol. E São João Paulo II, por coincidência, nasceu num eclipse solar. Apocalipse. No eclipse. Ai, ai. Agora vamos para a próxima teoria, a teoria da Bruna. Agora a teoria é, se ele nasceu no Apocalipse, então a gente já vive Apocalipse desde antes de 2012. É isso? É isso. Ele morreu no eclipse solar. Ele morreu também no eclipse solar? Sim. Que loucura. Então ele nasceu pra vida eterna ainda no eclipse solar. Olha só que bonito. Uhum. Não, entendeu? Mas entender essa profecia não, é porque né? Em algum momento ia acertar alguma coisa. Mas assim, falando essa coisa, né, de você vai ali, né, coincidência, quando falamos de profecia, a gente sempre, né, tem que aparecer os colegas muito conhecido, né, que todo mundo já ouviu falar, o Nostradamus, né, que Nostradamus sempre tem que ter uma teoria para tudo, né. Cara, a cada ano que vem, eu procuro no Google as profecias Nostradamus pro próximo ano, tá ligado? Só pra ficar rindo. Eu não acredito nas profecias, tá, gente? Só antes que alguém ache que eu acredito. É só porque eu vou atrás pra me sentir um pouco mais normal e não tô maluco. Para quem não conhece, né, o Nostradamus, ele, no século XVI, ele escreveu um livro que é As Profecias, e daí, assim, como tudo são, tipo, uns poemas meio enigmáticos, tu consegue encaixar, fazer malabarismo para encaixar com quase tudo, né? Então, e daí, claro, né, agora daí ressurgiu algumas coisas, né, relacionado com o Nostradamus. As traduções vão variar um pouquinho, mas geralmente o que ele fala tipo, que é pela morte de um pontífice muito velho, às vezes não, às vezes alguns trazem como morte, às vezes alguns trazem como renúncia, daí por isso que alguns falavam que essa daí seria sobre Bento XVI antes. Isso aí. Pela morte de um pontífice muito velho, nossa, um pontífice muito velho, como se fosse uma grande profecia, né? Um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que ele enfraquece sua sé, mas ele permanecerá sentado por muito tempo em atividade severa. Então, a Bruna já previu que vai ser o homem católico do século passado. Assim, o que a gente tem a dizer é que simplesmente é uma. E outro diz também que o grande pontífice mudará de lugar e os persas invadirão a Europa, sabe? Né? Então, os persas, né? Nem tem mais persa, né? Mas os persas, daí alguns interpretam como, tipo, uma guerra contra o Islã, alguma coisa assim, sabe? O enfraquecimento da Europa, uma guerra Ah, mas, islâmica, sabe? E o mas Papa, essa sei lá, tem região que sempre tá em fugir. guerra, então. É que tá, sabe? Sempre teve, ainda mais que o cara escreveu no século XVI, sabe? Tipo assim. A profecia é tanto quanto eu falar que tem chance de chover em Joinville amanhã. Nossa, menina, parece até que vai acontecer. Daí assim, o Nostradamus é sempre aquilo, né? O Nostradamus, ele sempre prevê depois que aconteceu, né? Bom, mas assim, não tem muito o que dizer, né? É bem vago, mas é que isso eu queria comentar porque sempre, né, sempre tem uma pontadinha no Nostradamus quando acontece qualquer fato relevante no mundo, vem alguma profecia do Nostradamus que Nostradamus previu aquilo de alguma forma, né? Seja, né? Tem uma das profecias que eu comentei contigo, José, que até vem dele também, que é a do Papa Negro. Tá, diga aí. Esse daí vai meio por cima, mas Né? daí a gente vai saber falar melhor. Ele teria escrito que haveria um Papa um Papa negro que assumiria o Vaticano. Só que ele não fala que é o Apocalipse, que é o Anticristo,
tá? Ele só fala que é um papa negro. Só que ele não descreve também que é a pele. Ele fala, entendeu? Aí existem as teorias. É muito abstrato. Então existem as teorias de que seria um homem negro que vai se tornar papa, né? E só colocando, gente, já houve papa negro, tá? Não na história recente, mas já houve, né? E daí, então, tipo, seria um homem negro. Aí tem um pessoal que adora criar a teoria de que, então, se um papa negro for eleito, ele vai ser o anticristo. Tipo, caraca, gente, não. E a que eu gosto mais... E a que eu gosto mais, na verdade, é a que já bateu daí com o Papa Francisco. Porque a vestimenta dos jesuítas é preto. Então seria um papa jesuíta. Ou que até também, que eu vi que a teoria que, na verdade, era quem comanda de verdade a igreja é o superior geral dos jesuítas, comandando por trás da igreja. Tudo bom. As maluquices que vem. Os jesuítas comandariam por trás secretamente a igreja, ele seria o verdadeiro papa. Caramba. O líder supremo dos jesuítas. Porque essa teoria da conspiração a gente não vai chamar de superior geral, a gente chama de líder supremo. A gente sabe que isso é mentira, porque a quantidade de escolas jesuítas são poucas. A primeira coisa que eles fariam era colocar escola jesuíta. E até uma escola do Vaticano. Tem mais alguma coisa? Tem umas teorias de alguns papas que supostamente foram assassinados. Sim. O mais é do João Paulo I, que até aparece no Poderoso Chefão 3, né? Sim. Você já assistiu o Poderoso Chefão 3 já? Já. Meu primo. É o primo do Pedro? Que ele teria sido morto pela máfia, por causa que ele ia falar dos envolvimentos do Banco do Vaticano com a máfia. Essa primeira, tirando o assassinato... Eu não sei se a Rosana sabe sobre João Paulo II. Segundo, não. Primeiro, João Paulo I. Já tá profetizando aí, hein, galera? Não sei se tu sabe, Johanna, que nós tivemos um papa, né, que muito recente, que ele durou só 33 dias. Nossa, menina. Suspeita, hein? Tá. Foi antes de João Paulo II. João Paulo I foi eleito e morre, então, com 33 dias no cargo. É poético, daí eles já né? tiveram que voltar para um conclave rapidinho, que daí foi eleito João Paulo II. Exatamente. Não, mas daí assim, é bom que economizou, tipo, uma história, entendeu? Porque tava todo mundo já naquele espaço, não precisou pagar passagem para todo mundo de novo, e ficou poético, porque 33 dias, né, 33 anos de vida de Jesus, poético demais. Pior que a viagem pagaram tudo, porque já tinham voltado tudo pra casa, certo? Já. Não, daí não dá. Não, tava os cardeal mais pertinho ali da Itália. Não, daí... Aí miou meu negócio aqui, meu pensamento. Não, foi... não, deu um transtorno, foi... Na época foi realmente... Então, tipo, tem essas questões aí. Falando de teoria da conspiração também, daí falando dessas eleições, papas recentes, que daí eu tenho a teoria, às vezes chamam a teoria do Cardeal City. É isso? Porque tu mandou pra mim teoria Siri, eu sei, caraca, a Siri é o Papa. É que eu achei bem assim, a teoria Siri. É porque assim, qual que é a teoria da conspiração? Diz que um arcebispo, que era o cardeal Giuseppe Siri, ele que foi eleito de fato Papa em 1958. Mas daí teriam, obrigado ele a não aceitar, e daí depois teriam eleito daí o Papa João XXIII. Que daí depois ele teria ganhado também no conclave depois, mas não deixaram assumir de novo, daí colocaram Paulo VI. Ele teria os 4 conclaves ali pro João Paulo I e pro João Paulo II também. Na verdade, ele teria ganhado os 4, sabe? Só que daí forçaram ele a não deixaram ele assumir e botaram outros papas no lugar. Porque ele seria conservador demais, sabe? E, assim, essa teoria, ela vai bem na linha daquelas pessoal sede vacantista, que acredita bem nessa ideia de uma agenda globalista que domina o mundo por trás, tudo, e que daí, então, daí que acreditaria um pouco nessa linha de que nenhum dos papas que estão agora são papas de verdade, né? Um dos que tiveram ali. Não, mas assim, não seriam papas de verdade no sentido de porque não teriam sido eleitos da maneira correta, segundo a teoria de as pessoas malucas, assim, sabe?
Então seria como tipo assim, Uhum. eles receberam o título de Papa, mas na verdade não deveriam ter recebido, porque na verdade fraudaram de alguma forma a eleição, alguma coisa assim, e manipularam de alguma forma, sabe? Ah, eu posso comentar uma coisa? Sim. Não é teoria, é um cuidado para os nossos ouvintes, tá? Tem, como posso dizer, Um certo centro educacional que se diz católico. algum centro específico, né? Que já tá super preocupado com os cardeais, que são todos progressistas e etc. Tem que tomar cuidado, o que que faremos com nossas famílias? Ou seja, a gente nem precisa ir muito longe para teorizar coisa, né? Já tem gente maluca teorizando dentro da Igreja Católica. E, gente, cuidado, isso daí beira o sai de vacantismo, né? Já tá botando um problema um negócio que nem foi eleito ainda o próximo Papa. E um Papa mais progressista não é nenhum problema também. E tem uma coisa interessante que eu vi uma coisa assim, que assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Ok? Eu tenho a resposta, mas eu quero a pergunta pra vocês para uma pergunta que vem. Vocês, que foi uma pergunta que foi feita inclusive para o Bento XVI quando ele era cardeal ainda, o Papa é escolhido pelo Espírito Santo? Não. Não. Não, de fato não, né? Porque assim, se ele fosse escolhido pelo Espírito Santo, todo mundo votaria na mesma pessoa. Não precisaria ser mais de 2% de votos na mesma pessoa. E outra também, a gente teve o Cardeal Ratzinger, ele fala assim, se fosse escolhido pelo Espírito Santo, a gente teve na história ao longo da igreja papas que passaram longe de viver aquilo que a igreja prega, longe de viver aquilo que Deus pede para a gente viver, e logicamente que não seria uma escolha do Espírito Santo aquilo, né? Que ele fala assim, o Espírito Santo inspira assim como ele inspira todas as nossas ações, mas ele nos dá a liberdade para a gente seguir aquilo que Deus quer ou não. Então, claro, a gente reza, todo o conclave é feito num clima de oração, tudo, e a gente acredita sim que o Espírito Santo ele vai estar ali inspirando os cardeais. Mas cada cardeal Deus ele inspira, mas deixa livre para que ele vote em quem ele desejar votar. Então, é uma escolha que a gente quer acreditar que seja inspirada pelo Espírito Santo e a gente reza para que a vontade de Deus de fato seja feita, mas pode ser que não seja feita às vezes, sabe? E a certeza que fica é o seguinte, sempre, é que a igreja sempre permanece, porque a promessa de Deus é essa, de que a igreja permanece, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então, tem Um isso. Papa bom, Papa ruim, Papa móvel, não importa, né? E como a Johanna falou, ele falou assim, se fosse escolhido pelo Espírito Santo, todo mundo ia votar, sim, com certeza, e votava, não precisava. E daí também essa questão da votação, uma coisa de balancear um pouco, é porque o pessoal daí começa a vir com as teorias, e daí vem esse negócio, o filme do Conclave vinha agora, com o Conclave acontecendo agora, tipo assim, lá no filme do Conclave tem toda uma conspiração política, não sei o quê. Os cardeais acabam conversando entre si sobre os papas? Certamente. Com certeza, isso se fala, né? Porque, né? Com certeza, eles se falam. Mas primeiro que assim, é o seguinte, até vendo numa parte bem racional, assim, que foi racional. Primeiro, não dá pra você ficarem fazendo um monte de especulação quando você vai falar que são 133 homens, são 133 cardeais que estão confirmados, que eles pouco se encontram. Eles não se encontram, convivem direto para eles se conhecerem já tudo e, tipo, é diferente de um congresso que o pessoal tá meio que convivendo direto ali, sabe? Os políticos, sabe? É Eu vi até diferente. a maioria deles que se comunicam melhor com uma língua morta já, no latim. Então, tipo, não é um negócio assim. Não, tipo assim, eles conversam, mas assim, não é uma coisa que eles estão articulando lá há tempo, porque fica parecendo isso, sabe? Fica articulando. Porque o pessoal, primeiro é que assim, ninguém sabe quando que o papo vai morrer. Às vezes dura mais, É, dura menos pode ser tempo. daqui 33 dias depois da votação. Exatamente. E daí Uhum. o que que você vai articular diante disso, né? E também eu achei um comentário interessante foi no Xadrez Herbal que eu vi lá, que deles falando que a, a Silvia, que participa do o Xadrez Herbal é um podcast sobre política internacional, e eles estavam comentando sobre isso, e ela mesma, ela pegou e falou, eu acho tudo besteira essas coisas, até porque ela falou assim, assim,
quem acredita ou não acredita ou não, ele falou assim, mas como que você vai querer criar especulações quando você está falando de uma votação de homens que eles de fato acreditam que a votação que eles estão fazendo é inspirada por Deus? E fato, assim, a gente acredita que os papas, de maneira geral, por mais que são homens e podem talvez ter falhas, tudo, mas de maneira geral, eles buscam fazer aquilo que eles acreditam que é o melhor que Deus pede para eles, né? Então, aquelas loucuras que tem no Conclave. Uma coisa que é muito engraçada que tem no Conclave, e Pedro, tu citou Anjos e Demônios, porque eu queria citar também, porque eles botam tanto no Anjos e Demônios quanto no Conclave. Tipo, no Conclave é o decano, no Anjos e Demônios lá, que é do Dan Brown, eles chamam outro nome, mas eles colocam como se tivesse um cardeal que o cara, tipo, é responsável por investigar a vida dos outros cardeais. Eles chamam Ué. de grande eleitor. Não, é loucura, é loucurada. Não, Suspeito. não, e outra que sem contar é que é o seguinte, se for pra pensar assim na lógica do conclave ainda, tipo, se não, a gente quer, vamos investigar a vida, né, desses cardeais, porque... Outra, tipo assim, os cardeais já estão lá em Ruba, começa dia 7 de maio, por que eles vão começar a investigar depois que tá preso do conclave? Sendo que agora Se for descobrir uma coisa, descobrir antes, pô. Eles já, eles já estão lá, já foram pro funeral do Papa, já. Não, e convenhamos uma coisa. Convenhamos uma coisa, né? O Vaticano, ele é um ótimo investigador. Já comentaram sobre isso aqui no podcast. Vocês acham que o Vaticano não tá toda hora em cima dos cardeais? Não, tipo, Tá vendo? que Ele tá pra quem toda hora em lembra, cima. que esse detalhe de que o Vaticano a igreja investiga, tem o nosso podcast lá que a gente fez sobre o acórdão que serviu lá na JMJ, né? Exato. Que ele foi fazer entrevista e já sabia os detalhes da vida dele, ele ficou todo assustado. Da vida de Ele, bebê que ele teve. Mas eu sou um teorizador da morte do Papa. Teve uma escola que, no início do ano, eu falei: o Papa vai morrer esse ano, provavelmente. E o assim, pessoal porque, ficou me zoando. Ai, Pedro vai matar o Papa, Pedro vai matar o Papa. E o Papa morreu, né? Nessa história de ter hospitalizado, etc. E uma professora, ela ficou assustadíssima e ficou pensando. Ela estava assistindo com clave, ela pensou: meu Deus, o professor Pedro vai aparecer a qualquer hora ali no filme. né, Né? Por quê? Mas aí não é uma teoria, né? É uma prática. Era um senhor de 80, idoso, 88 anos de idade, já com vários problemas de saúde, que tinha passado tem um pulmão. os 2 últimos anos passando por vários tratamentos médicos. Tipo assim, claro, a gente fica triste, mas a morte não foi, tipo, do Uhum. nada, não foi, tipo, nossa, que surpreendente. E ainda que fosse, sabe, como foi o caso de João Paulo I, que foi de todas a mais surpreendente, tipo assim, acontece, né? A gente fica triste, mas não fica desolado. Exatamente. Sim. E eu acho que também muito nessas teorias, e quando começam a falar também, agora falando dos favoritos, assim, tudo, sempre tem muito do desejo das Interesse. pessoas, sabe? Então, assim, lá um perfil lá tradicional, eles vão postar no Papa lá que é mais conservador, que ele é com favorito, sabe? Ou botam daí o outro extremo, porque daí é o Papa que eles ficam com medo. E daí na meio tradicional, a mesma coisa. Daí um que é mais progressista, eles colocam ali como dos favoritos, eles sempre colocam os extremos, até porque isso chama atenção, sabe? E porque muitas vezes traduz as vontades das pessoas. Mas tem, inclusive, o ditado clássico de Roma, né, sobre o conclave, que é que no conclave, quem entra papa sai cardeal, né? Ou seja, que geralmente o favorito não é eleito. Bom. Também não tem como ser, tipo, parar pra pensar, tipo, tem que ser uma pessoa que é favorita, porque senão daí vai ficar como fichinha, tipo, essa pessoa era favorita, ela vai virar papo porque ela era favorita, simplesmente. Sabe? Não sei, Então, tipo, no meu ponto de vista. exatamente. É porque as pessoas elas tratam muito isso quando diz assim, muito nos moldes de outras coisas, sem entender a dinâmica ali da igreja, né? Então, assim, Uhum. o Papa Francisco não era favorito quando ele foi eleito, né? Papa João Paulo II não era favorito quando ele foi eleito, sabe? Então, tem várias coisas, assim, sabe? Então, eles rezam, vão votando, e é isso aí. Mas, é aquilo, rezemos para que seja feita a vontade de Deus e, independente de
quem será o Papa já será muito amado por todos nós, católicos, com certeza. Amém. Isso aí nós já teremos um Papa. Provavelmente. Vai fazer quanto tempo agora? Já umas 2 semanas? Sim, geralmente a gente demora 2 semanas para lançar o podcast, então provavelmente vai ter saído já vai ter sido eleito o Papa. Porque começa dia 7 agora, né? Vai Estamos, começar dia grava... 7. Estamos gravando no dia 3, o programa deve sair ali pelo dia, acho que 14, eu acho, 15 de maio. Então, E se for parecido com os últimos conclaves que houveram, no segundo dia já vai ter o Papa eleito. Boa. Se eu pegar acho que os últimos 3 séculos, acho que o máximo que demorou foi 5 dias, sabe? Aham. É. Vamos para as nossas dicas culturais, então. Começando com você, Johanna. Não sei se você sabia disso, mas a gente sempre termina o podcast dando uma dica cultural. Pode ser um filme, uma série, um livro, qualquer coisa. A Sofia deu a dica mais extraordinária. Isso, a Sofia deu a dica dela já, daí depois da Sofia, então, Johanna, você dá a sua dica aí para nós. Não precisa Nossa, tem necessariamente um ter a... filme. precisa- Pode falar. Não, eu ia falar que não precisa necessariamente ter a ver com o tema, tá? Pode ser com... Não Ah, que precisa bom. ser... Que bom. Tem um filme que eu assisti esses dias que ele é maravilhoso. Eu esqueci o nome, mas ele é sobre exorcismo. Que ele fala sobre um advogado que ele faz a parte burocrática da penitência lá do preso. E não é sobre exorcismo, perdão, falei a palavra errada. E daí é sobre profecia. Ah, tá. Profecia, falei errado, bonita a palavra, mas sabia que tinha alguma coisa a ver com o que a gente tava falando. Ele é um advogado que ele fala sobre a vida de um preso que ele tá possuído por um demônio. E daí esse demônio faz a profecia de alguns acontecimentos desse advogado que é ateu e depois ele se converte pra falar a história desse demônio. É bem legal. Eu tenho que lembrar o nome. Até o final desse podcast eu lembro e eu falo pra vocês. Tá bom. É a minha intenção. Bruna, sua dica? O Pedro me fez assistir um filme esses dias, na temática conclave, que me deixou um pouco irritado no final, que é o Habemus Papa. Né? Que, só colocando assim o plot do filme, é eleito, né, o cardeal é eleito para ser Papa, ele aceita, e daí ele entra em uma crise de ansiedade e é chamado psicanalista em segredo para tentar lidar com a crise de ansiedade que ele assumiu o papado. Psicanalista ateu, tá? É, um psicanalista ateu. É bom o filme? Tem na Prime Video. É bom o filme? É bom, mas eu fiquei irritada com o final. Ah, tá. O final não é ruim, tá? Mas é que eu fiquei frustrada. Talvez seja ruim. Tá. Então, Pedro, qual a sua dica? A minha dica cultural já citei esse filme hoje, né? Até porque ele é um filme genial. Anjos e Demônios, que envolve Vaticano, crise, bomba atômica, antimatéria, tudo no filme só é maravilhoso, gente. Assista. Não leve a sério. Não leve a sério, tá? Mas é um filme maravilhoso. O livro é divertido também. Eu li o livro, mas não assisti o filme, sabia? Tem os Illuminati, tem tudo, né? Tem Illuminati, né? Pra quem não sabe, é mesmo o cara do Código da Vinci, né? O mesmo autor, né? E o mesmo personagem do Código da Vinci, o Robert Langdon, simbologista. Mas tá. Johanna, fala então o nome do filme aí. Nefários. Nerfários. Acho que eu já ouvi falar disso aí. Acho que eu já ouvi falar. É simplesmente maravilhoso. Só que ele é bem, tipo, tem que prestar atenção pra conseguir pegar todos os detalhes. Mas ele é muito massa, assim, tipo, ele tem uma ideia muito maneira de passar sobre nós somos peões daquilo que tá acontecendo ou a gente realmente consegue tomar as próprias decisões. Tipo, é um pensamento do filme, assim, é bem massa. Aí o demônio fala sobre a profecia, né, das 3 mortes que o advogado vai ter durante todo o processo de estar ali na situação dele, sabe? É muito massa, é muito massa. Eu vou citar o último livro que eu li, que eu gostei, que é um livro de suspense que é Lugar Errado, Hora Errada, que não tem nada a ver com o tema, tá? Não tem nada a ver com o tema, mas o filme é basicamente assim, a mãe vê o filho dela
que um filho que nunca fez nada de errado, o filho dela vê o filho dela matar alguém. E daí ela, tipo, tudo, e daí depois quando ela dorme, quando ela acorda, ela tá no dia anterior ao crime, sabe? E daí ela começa, tipo, a meio que voltar, sabe? Cada vez que ela acorda, ela vai voltando mais no passado. E é isso, e daí ela quer tentar entender por que que tá acontecendo aquilo, por que que o filho dela matou a pessoa, tudo, o que aconteceu, sabe? E é bem legal, o livro te prende bastante, porque basicamente ele é como se ele começasse a história do final, sabe? Vai do final pro início. Daí ela vai voltando na Que história pra massa. entender e você vai entender. É um livro? É um livro, um É um livro. livro esse ou é um filme? É um Livro, livro. livro. Lugar Errado, Hora Boa. Errada, tá? É do Gillian McAllister. Eu vou anotar isso daí. Gillian McAllister, autora britânica. E é muito bom o livro. Então, Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, @café.católico, né? E interajam lá com a gente, nos ajudem a ver novos temas. Compartilhem o programa com seus amigos, né? E nos contem se vocês conheceram mais alguma outra profecia, alguma outra teoria da conspiração envolvendo a igreja ou o papado. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.